Eu não sei se você tem o mesmo pensamento que o meu. Eu tenho a certeza de que estou do lado certo. Desde o nosso presidente, quando assumiu o governo, tantas foram as coisas que aconteceram no decorrer deste tempo, e cada acontecimento, a solução desse acontecimento, me fazia ter certeza de que minha escolha era a correta. Agora veio esse novo governo, novo entre aspas, né? Digamos, o velho governo, as velhas práticas estão voltando à ação novamente. E aí a gente pode ver a diferença de um governo que, mesmo com dificuldades, com o problema de pandemia, né, nunca se visto igual aqui no nosso país, mesmo assim, com toda a luta e dificuldade que o governo anterior sofreu para governar, mas fez um governo de excelência. Índice de desemprego caindo e inúmeras coisas que, obviamente, que aquela mídia jamais vai querer mostrar. Mas hoje eu assisti uma pequena entrevista com uma especialista e eu fiquei muito encantado, primeiro com a pergunta do jornalista e com a resposta dessa especialista. Eu quero assistir junto com vocês, tá? Antes disso, eu peço que, gentileza, vocês compartilhem esse vídeo e, fundamental, curtir ajuda muito e também verifica se está inscrito no canal. Vamos lá? Vamos assistir junto e compartilhar. Professora, boa tarde. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Eu vou fazer uma pergunta que talvez possa parecer tola, mas quais seriam os pontos de acerto do governo anterior que possam ter levado a esse resultado e como que a senhora avaliaria a política econômica que foi adotada? Porque nós vivemos a pandemia, vivemos o problema da guerra, nós vivemos uma série de circunstâncias extraordinárias. Como que a senhora poderia dizer? Esse resultado decorre destes pontos que foram acertados no governo anterior e como a senhora avaliaria no total a política econômica do governo que saiu? Bom, aqui foi entrevistada uma especialista de finanças, né? Ela é uma especialista, e aí uma bela pergunta, porque o desemprego caiu para 8,1%, menor desde 2015, olha que nós vivemos aí todo este problema de pandemia, de fecha tudo. E aí, olha a resposta dela, e ela é uma pessoa totalmente neutra, vai dar para perceber. Governo. Marcelo, é assim, macroeconomia, esses indicadores, eles são uma rede, né? Se a gente for se ater, a gente tem vários tópicos aqui. Eu acho que o principal ponto que eu acredito, a questão do emprego em si, são aqueles indicadores que estimulam o empresário, né, a investir. Porque quem toma o risco é a iniciativa privada, né? Então, se você olhar onde a iniciativa privada ela é mais estimulada, né, e quais são os pontos onde você estimula essa iniciativa privada, aí você identifica essa questão do emprego. Então, assim, eu vou me ater mais a essa linha, que é aquilo que estimula o empresário. Então, primeiro, um ambiente econômico mais equilibrado, né, que te dá mais segurança. Isso aí é muito importante. Segundo, dentro da... Então, fácil. O que a esquerda faz é demonizar o patrão. Então, que empresário quer investir, porque o risco é dele. Você viu que a empresa privada é a que mais gera empregos. E que empresa vai querer, num governo, primeiramente, com índice absurdos de corrupção, e segundo, tratam o patrão como se fosse a pior espécie possível, porque afinal acham que o empregado tem que ganhar mais que o patrão, e não tem lógica uma coisa dessa. Então daí você começa um pouquinho da diferença de um governo de direita para um governo de esquerda. No processo da pandemia, nós vimos vários projetos do governo de sustentação do microempresário, que é aquele que mais emprega, por sinal, né, 80% quase dos empregos formais vêm dos microempresários.
Então, a questão das dívidas, Pronam, vários projetos do governo em termos de crédito, mas não é só crédito, né? É uma questão também de você ter políticas fiscais. Você teve uma queda aí do combustível e da questão da energia, que o próprio presidente do Banco Central, ele falou, acho que nessa semana, que nossa inflação estaria em 9% se não fossem essas medidas. Então, são medidas, assim, que eu achei do antigo governo arriscadas do ponto de vista político. Aliás, seu comentário político eu concordo bastante, você acabou de falar aí. Foram medidas politicamente até arriscadas, mas economicamente deram certo. É o que você... Viu? Foram política arriscada, porque por isso que tem que ter um especialista para arriscar. Por isso que o Paulo Guedes é a pessoa fundamental, porque para arriscar tem que ter confiança, e para ter confiança tem que ter sabedoria. Isso é só com sabedoria, com técnica, você saber como é que anda tudo isso, este mundo, a pessoa tem que ter para arriscar, mas é arriscar com sabedoria, com confiança, com conhecimento. E aí tinha o governo anterior. Agora não, agora os ministérios estão sendo dando para quê? Para partidos políticos, diferente do governo anterior. Esse era o grande câncer do Brasil, entregar ministério para partidos. E o presidente não entregou para pessoas técnicas. Pessoas técnicas têm conhecimento e, baseado no seu conhecimento, você faz o que ela chama de uma coisa arriscada, mas é uma arriscada que deu certo. Tem que ter essa confluência da política com a economia, né? Ela tem que ter um resultado final. Então, é bastante importante esse contexto. Uma coisa importante também, que chama atenção no governo anterior, e que é claro que a gente, que é de uma área mais técnica, vai comentar, parece meio simples, mas não é, foi uma tendência a um grupo mais técnico, né? Pô, olha aí. Olha o que essa especialista está falando. Está falando agora, hein? Se fosse outro, teria até medo de estar falando, porque hoje sabe quem está governando tudo, e se você não pode falar bem do governo anterior. Se falar bem é complicado. Olha aí. Então, medidas mais técnicas, né, menos políticas até. Então, que sustentaram o empresário, que parece que enxergaram o risco que o empresário se expõe, né, e se esse risco compensa, né, porque o empresário ele vai colocar na bandeja, né, ele está com o patrimônio dele em jogo. Isso é um ponto. Quanto à segunda pergunta, é um governo novo, né, a política ainda está sendo desenhada, o ministro Haddad vem ainda, né, mostrando ainda o que veio. A gente tem menos de um mês de governo, é impossível. Menos de um mês e já uma barbaridade, né? Essa taxa de desemprego, isso aqui é fruto ainda teremos frutos ainda para frente, resultados do governo anterior ainda. A parada só vai começar a cair daqui a pouco. Por enquanto, ainda está no impulsionamento do presidente Jair Messias Bolsonaro. Fazer uma análise, a gente torce para que o empresariado continue nesse novo governo, né, principalmente eles, com crédito, com confiança quanto a isso aí, né? Porque não adianta você fazer todo o movimento político, você criar projetos e o empresariado não sentir a segurança de ir em frente, né? Então, o que acontece? Ele retrai o investimento dele. E vamos pensar também nos investidores de fora, né? Quer dizer, estamos com algo interessante para o investidor de fora? Não. De fora, só temos interesses em sugar o país. Assim como a Argentina, Venezuela, Cuba, que é o que fazia antigamente. E diga-se de passagem, o Porto de Mariel foi construído, fala-se tanto em sigilo, o Porto de Mariel, o contrato, teve sigilo até 2027, que não podia revelar o que foi o contrato até 2027. Falaram-se tanto de sigilo que, inclusive, do presidente caiu por terra, não teve nada demais. E como que um empresário vai ter confiança no atual governo? E é o que o presidente sempre falou, é importante o trabalhador ter todo o seu direito, mas o que adianta cada dia querer colocar um direito a mais, você ter direito do trabalho, mas não ter trabalho direito? É o que o presidente sempre falava. Estados Unidos, por exemplo, não tem 13º, não tem, e as pessoas ganham divinamente bem. Porque lá, porque não adianta, vamos botar 14º salário, 15º, daqui a pouco vai ter 24º salário, tá, vai ter direito, quem é que vai conseguir pagar? Então, é isso que tem que estar na balança, que é o que o presidente fazia. Por isso que colocou Paulo Guedes, que é um especialista que
conseguiu levar o nosso navio, o barco chamado Brasil, em uma tempestade nunca se viu igual. Inclusive, muitos países de primeiro mundo, né, praticamente naufragaram, e o Brasil não. Inflação do Brasil, 2022, melhor do que os Estados Unidos, melhor do que outros países de primeiro mundo. Isso se chama competência, é não dar ministérios para partidos, e sim técnicos. Então, temos esperança, pessoal. Assim, eu gostaria que o Brasil desse certo, mesmo agora. É difícil dar. Agora, o que vai acontecer agora será para aquelas pessoas que têm a cabeça fraca refletir da besteira que fizeram, e a gente conseguir ainda assim, antes de completar o mandato, a gente reverter essa situação aqui e colocar ordem na casa, e eu acredito nisso. Né? Então, a iniciativa privada, ela tem essa questão de confiança. Então, eu acho que o principal desafio, eu acredito, do próximo governo é mostrar o que veio e reforçar essa confiança do empresariado em si, né? Porque ele é o ponto inicial do emprego, é ele que é o dono, né? Pois é, professora. E eu vou só botar o trechinho da fala do nosso jornalista, agradecendo a resposta dela. Gostaria de fazer assim, primeiro, professora, eu vou procurar a senhora na sua sala para assistir às suas aulas. A senhora fala com uma leveza e uma clareza que é espetacular. E aí você vê, pessoal, uma resposta sucinta, inteligente, coerente. Parabéns, né, para essa especialista, espetacular a resposta dela. E é isso, pessoal. Que fique registrado esse vídeo, que atinja o máximo de pessoas possível, para que as pessoas vejam a diferença, né, da água para o vinho. Ou melhor, do vinho para a água. Botando aí a ordem. Do vinho para a água. A diferença que foi o governo, e que mesmo tão pouco tempo já está dando para ver o que está acontecendo. Pessoal, Deus abençoe vocês. Seguimos fortes, não desanimamos, vamos continuar firmes e lutando por um Brasil melhor. Não vamos desistir do nosso país. E, repito, pessoal, nos ajude aí, se inscreva em nosso canal. Vamos lá, vamos crescer juntos. Grande abraço, Deus abençoe a nossa nação.